Nesse episódio, eu vou te apresentar duas operações que eu realizei baseado na análise institucional, que é um conceito muito aplicado em outros tipos de mercado, e eu, como sempre, busco estudar cada vez mais para aprimorar e melhorar meu operacional. Eu estava estudando esses conceitos, gostei e adaptei para o meu operacional de projeções. E para ser bem sincero, está funcionando muito bem. Então acompanhe essas duas operações, já apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Bora para nossa tela. A nossa análise para a primeira operação foi baseada nesse movimento, em que o mercado configura uma onda de impulso, começa a corrigir formando uma bandeira, depois impulsiona para baixo dando continuidade ao movimento principal. Levando em consideração essa onda de correção que foi um movimento acumulado, eu posso trabalhar com volume de range fixo, puxando dessa maneira. Com isso, eu vou identificar a POC, que é a faixa de volume que concentrou o maior número de negociações daquele período corretivo. Eu marco aqui a POC. Agora eu vou passar para o tipógrafo de M5 para identificar o order block daquela movimentação. O order block é o último candle positivo que antecedeu essa onda de impulso. Volto para o tipógrafo de M1 e espero o mercado se movimentar e atingir aquela região que eu desejo me posicionar. Agora nós chegamos a uma parte bem interessante dessa operação. Primeiramente, o mercado realizou essa onda de impulso, fez aquela bandeirinha corrigindo o movimento, depois impulsionou para baixo. Quando o mercado rompeu esse último fundo válido, caracterizou para a gente o boss, que remete à continuação de uma estrutura que já está definida, validando também um order block aqui em cima, que eu marquei lá em M5 e tudo mais. Após isso, eu vou aguardar que o mercado volte a subir, corrigindo aquela movimentação e buscar aquela zona para que eu possa me posicionar vendido. Porém, antes do mercado atingir aquela região, ele gerou liquidez fazendo um movimento lateralizado, que vai intensificar ainda mais a nossa operação. Então, nesse caso, o mercado começa a realizar uma movimentação de alta, chega próximo daquele order block, começa a fazer um movimento lateralizado, que será utilizado para te induzir ao erro e também para gerar liquidez nos topos, que posteriormente o mercado tende a capturar para dar início a uma nova tendência de baixa. Então, o mercado realiza esse movimento lateralizado, configurando uma região de resistência e configurando uma região de suporte, exatamente dessa maneira. Após isso, o mercado realiza uma impulsão de baixa, começa a subir e muita gente vai vender nessa resistência, visando que o mercado comece a descer. Porém, lembra daquele indução ao erro? Então, o mercado vai capturar todos esses vendedores, vai mitigar esse order block e o pessoal que vendeu vai tentar virar a mão comprado nesse drawback, e também será rompido. Então, nesse caso, ele vai manipular os vendedores e depois vão manipular os compradores. É dessa maneira que funciona e com a análise institucional nós podemos evitar esse tipo de rompimento e ainda surfar com os manipuladores. Bem interessante, né? Depois disso, o mercado tende a configurar uma nova movimentação de baixa. E com esse tipo de análise você consegue antecipar uma manipulação, identificando onde acontecerá um falso rompimento. Então aqui nós vamos posicionar uma venda e quando o mercado voltar a realizar um falso rompimento, nós podemos vender também esses dois pontos de entrada. O mercado tende a realizar uma forte tendência de queda. Aqui na relação micro, você já pode observar que o mercado começou a configurar para a gente o canal expansivo. Então marcaremos aqui a região de resistência e de suporte daquele padrão, e confluenciou ainda mais com a nossa análise. Então, quando o mercado deu esse pico aqui em cima, nós vendemos visando abaixo do preço, o mercado manipulou aquela região de resistência, capturou a liquidez daqueles topos, realizou o falso rompimento, agora ele tende a cair, fazendo uma nova movimentação de baixa. E está finalizando essa operação baseada na manipulação com a confluência de um order block, com a POC e também a resistência do canal expansivo. Uma operação vitoriosa no melhor ponto possível nessa entrada. Então, nesse caso, conseguimos evitar o rompimento na região de resistência, que muita gente, infelizmente, se posicionaria. Pegamos a melhor taxa possível na POC, com a confluência do order block e também com a resistência desse canal expansivo. O mercado realizou o falso rompimento, que estoparia todos os compradores que entraram comprado visando a continuação daquele movimento, e o mercado rejeitou, de fato, indo totalmente de acordo com a nossa análise. Já a segunda operação, o mercado dá estrutura a um movimento lateralizado,
Nós sabemos que é um período de indecisão, que acontece várias armadilhas, porque de fato o mercado gera muita liquidez nos topos e também nos fundos. Então, nesse caso, o mercado trabalhando entre uma região de resistência e uma região de suporte. Após isso, o mercado realiza uma onda de baixa, rompendo a região de suporte, pratica o falso rompimento, depois realiza uma nova impulsão de alta rompendo tudo. Uma movimentação bem interessante para você surfar a força dos compradores. Então, nesse caso, essa movimentação de baixa foi apenas uma captura de liquidez, ou seja, manipular aquela região de suporte para que ele possa dar início a uma nova tendência de alta. Então, esse aqui foi o cenário da nossa operação. Primeiramente, o mercado realiza um movimento lateralizado, aquele período de decisão, então podemos marcar aqui nossa região de resistência e de suporte daquele período. Após isso, o mercado realiza uma onda de impulso de baixa, não realiza pullback para dar continuidade, então foi apenas uma armadilha naquela região de suporte, apenas uma captura de liquidez desses fundos. O mercado realiza o throwback do falso rompimento e impulsiona para alta. Após essa onda de impulsão de alta, o mercado começa a corrigir, dando estrutura ao padrão afunilado. Podemos marcar aqui a região de resistência e de suporte daquele padrão. Agora fica bem simples de você identificar qual que é o objetivo do mercado. Ele realizou uma onda de impulso de alta, começou a se afunilar apontado para baixo, ou seja, tudo indica uma nova impulsão, que o mercado tende a continuar a estrutura que já está definida. E essas duas operações eu mandei de forma antecipada lá no grupo de operações, que é uma comunidade que eu tenho junto com os alunos, que eu mando minha análise, para que eles possam entrar junto comigo em cada operação que eu realizo também. Então segue passo a passo. Nós temos aqui aquela POCzinha que eu mostrei para vocês. Esse order block estava refinado em M1, mas eu também marquei em M5, é para facilitar a visualização deles, beleza? Mercado gera liquidez. Aqui também marquei as ondas de Elliott, também marquei projeção, que eu não acrescentei nesse vídeo, senão vai ficar muito complexo para os iniciantes, beleza? Mas também tinha base de projeção e também onda de Elliott que batia exatamente nesse ponto, tá? O mercado começa a fazer aqui um movimento expansivo e sinalizei que quando o mercado atingir aqui, nós poderíamos vender, levando em consideração toda essa estrutura de baixa. Então, forma antecipada, 25, 8,45, beleza? Então vamos ver aqui o que aconteceu. O mercado veio, bateu aqui e rejeitou totalmente. Eu mandei análise às 8h45, exatamente aqui, 10 minutos antes de bater naquela região. E essa operação foi no dia 24 às 7h53 que eu mandei essa análise de forma antecipada lá no grupo, tá? O mercado vai manipular aquela cunha, buscando essa região, e o nosso ponto de entrada será a 50% dessa zona. Eu até sinalizei com eles que pode entrar para a próxima vela de M1, após a rejeição, e também para 5 minutos corridos, ou então para o final da vela de M5, depende de como o mercado vai atingir aquela região. Então o que aconteceu? O mercado veio, atingiu a 50% daquela zona que eu sinalizei, e realizou uma forte tendência de alta, tudo de acordo com a nossa análise durante aquele período. E caso você queira fazer parte desse grupo de operações que eu mando minha análise de forma antecipada, clique no link da descrição. E quando o mercado atingiu nas 50% dessa região, que já era o que eu estava prevendo de acordo com a análise que eu mandei antecipadamente lá no grupo de operações, manipulando aquela região de suporte, comprei para o final da próxima vela e também comprei para o final da vela de M5, duas operações em apenas uma análise. Está finalizando a segunda operação realizada para o final da vela de M5. A primeira foi para o final da vela de M1 e a segunda foi para o final da vela de M5, duas operações na mesma análise, finalizando duas metas bem interessantes. E nesse caso eu fiz uma jogada de gerenciamento. A primeira operação, que foi para o final da vela de M1, eu entrei com R$250, que foi exatamente nesse candle aqui. A segunda operação, que foi para o final da vela de M5, proporcionou para a gente aqui uma operação vitoriosa também, porém entrei somente com o lucro da primeira operação. Dessa maneira, eu consigo proteger meu capital caso o mercado venha a romper a segunda operação. Então eu já não exponho mais o meu capital, eu só exponho o lucro. Caso eu acabe sendo rompido, eu fico no 0 a 0 e fecho o dia com muita tranquilidade. Então esse foi o nosso episódio de hoje, trazendo uns conceitos bem interessantes sobre análise institucional em opções binárias. E espero que você tenha gostado e compreendido cada análise. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Tamo junto, até mais, falou!